Meus irmãos e irmãs, este ano foi um ano de muitas realizações. Nos alegramos em Deus por almas convertidas aos pés de Cristo. Nos gloriamos em Deus pelo avanço da igreja no mundo, não obstante a perseguição. Países como o Brasil e a China experimentam um crescimento muito grande no número de crentes. Nos alegramos em Deus porque, pelo menos em nossa realidade local, só tivemos uma perda de um irmão que não era membro desta igreja, mas esposo de uma irmã que pertence à nossa membresia e que partiu para a glória. Mas não fizemos mais funerais. E quer na vida ou na morte, nos alegramos, porque enquanto estamos aqui podemos louvar ao Senhor e aguardar um novo céu e uma nova terra. Nos alegramos em Deus pelas vitórias profissionais. Nos alegramos em Deus pelas vitórias alcançadas e conquistadas pelos nossos filhos, aprovações na escola, ingresso nas universidades. Nos alegramos em Deus pela construção a cada dia forte de muitos lares em nossas igrejas, em nossa igreja especificamente falando. Mas também nos alegramos em Deus. Nos alegramos em Deus pelo sofrimento. É o que a Bíblia nos manda fazer, mas muitas vezes nós temos dificuldade de fazer. Nos alegramos em Deus pelas lutas que travamos diariamente contra a nossa própria natureza, o nosso desejo de nos afastar de Cristo, mas de sermos sustentados pela graça e continuarmos nesta luta. Nos alegramos em Deus pelos desafios que ainda temos pela frente, de expansão, de crescimento, de promoção do Evangelho. Nos alegramos em Deus pelas dificuldades enfrentadas, pelo desemprego, pela doença. De modo que, irmãos, a maneira de enxergar o mundo da parte daquele que tem a Bíblia como a palavra de Deus, ela é totalmente diferente dos 7 pulinhos na praia, na orla da Atalaia, quando os fogos começarem a explodir, em busca de sorte, de saúde, de prosperidade. Porquanto a verdadeira alegria do cristão, ela reside em ter a Cristo, viver por Ele, adorá-lo, servi-lo, cumprir a missão que Ele mesmo nos confiou, tendo a certeza que agradecer ao Senhor pela trajetória da igreja, do povo de Deus, ela vai muito além do que ganhamos ou do que perdemos, porque o Senhor não pode ser medido, nem a sua graça avaliada segundo a proporção daquilo que nós conquistamos nesta vida. Os ímpios pensam assim. Porém, os crentes têm muitos motivos para agradecer. E pelo menos 3 destes motivos eu gostaria de apresentar aos irmãos à guisa de reflexão, para que não percamos o foco, para que não saiamos da linha, para que o caminho da fé permaneça diante de nós e Cristo para 2012 continue sendo o nosso alvo. Certamente isto fará toda a diferença. A passagem que eu gostaria que vocês abrissem comigo na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, ela está na Epístola de Paulo aos Efésios, na Carta de Paulo aos Efésios. Vamos para lá. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15. Eu já falei isso para vocês. Posso falar algo novo para aqueles que ainda não ouviram o que eu vou dizer, mas o
o início, a introdução, o primeiro capítulo da carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso, de início, de cara, já diz ou define uma coisa muito importante, ou define uma verdade, seria a melhor expressão, muito importante. A verdade mais valiosa que podemos guardar ano após ano. O apóstolo Paulo, ele afirma que as bênçãos espirituais, elas são mais importantes do que as bênçãos terrenas. Por isso que para o cristão não interessa vestir branco, vestir amarelo, vestir vermelho, vestir verde, vestir a bandeira do Brasil. Porque o que interessa para o cristão é compreender e perceber que enquanto ele marcha, enquanto ele vive, e muitos procuram entender o porquê. Um cristão é feliz com muito ou com pouco, vestido ou nu, rico ou pobre, livre ou preso. E quando ele ouve o seu testemunho, ressoa as palavras do próprio Deus na pena inspirada do apóstolo Paulo. A razão da nossa felicidade e da nossa alegria é porque as bênçãos espirituais, elas são mais importantes do que as terrenas para nós. Eu estou querendo aqui menosprezar as realizações que fizemos, eu não sou tolo para dizer isso. Eu não estou querendo menosprezar as vitórias pelas quais nós nos alegramos e agradecemos a Deus aqui, longe de mim dizer isto. Mas o que eu quero dizer ou repetir são as próprias palavras do Senhor. São tesouros que se corroem, que a traça come, que o ladrão um dia toma, e comparados aos tesouros celestiais que ninguém pode tocar, nós somos felizes, muito felizes, porque temos a Jesus. Capítulo 1, antes do versículo 15, olhem comigo. Paulo, ele bendiz ao Senhor e ele louva ao Senhor por tudo aquilo que nós temos e que não pode ser arrancado de nós. Cristo, ou Deus o Pai em Cristo, nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais ou espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem é que pode chegar lá e tomar essas coisas? Ninguém. Ele então vai descrevê-las. Eleição, versículo 4, antes da fundação do mundo, amor com que nos predestinou, versículo 5, amor incondicional, adoção por meio de Jesus Cristo, nos tornando filhos, nós que antes éramos inimigos, versículo 5, remissão dos pecados, redenção, libertação, versículo 7, e ele continua a descrever uma série de bênçãos que não podem ser medidas, porque o amor de Deus é imensurável. E quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para a cruz, nós percebemos o alto preço que Ele pagou para que nós estivéssemos hoje aqui e rendêssemos graças ao nome do Senhor. Para que nós estivéssemos aqui e buscássemos, diferentemente da mente do mundo, coragem e fé para prosseguirmos a nossa jornada cristã. Quando nós chegamos no versículo 15, e aí nós temos a passagem em questão, nós encontramos 3 bênçãos espirituais muito importantes, pelas quais o apóstolo Paulo ora, e ele diz: olha, eu não deixo de orar e agradecer a Deus por vocês e lembrar de vocês em minhas orações, pedindo estas 3 bênçãos específicas, e são com elas, ou por meio delas, que nós devemos construir e edificar a nossa vida cristã. Nos versículos 15 e 16, eu peço a atenção dos irmãos para a leitura. O apóstolo Paulo, ele inicia dizendo o seguinte: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, Paulo sabia que aqueles crentes que um dia
presenciaram o seu ministério, porque a igreja, ela surge mediante a pregação do apóstolo Paulo, da missão que o Senhor lhe confiou e que ele cumpriu cabalmente naquela cidade. E ele agora, estando preso por amor ao evangelho, estando preso, porém feliz, ele diz: eu estou ouvindo ainda a respeito de vocês. As notícias, elas correm, e mesmo em prisão, eu ouço da fé que há entre vocês, uma fé viva, uma fé única, ele diz, no Senhor Jesus. E esta fé, ela é refletida no amor que vocês nutrem uns para com os outros. Por isso, versículo 16, eu não cesso. Aqui há uma ideia de algo contínuo, que não é interrompido. Eu não deixo de dar graças por vocês, fazendo menção de vocês, ou mencionando vocês nas minhas orações, em cada uma das minhas orações. E então ele apresenta as três dádivas, as três bênçãos que ele roga ao Senhor. E eu gostaria de refletir com os irmãos sobre esta passagem, refletir com os irmãos e buscar na presença do Senhor nesta noite, que saiamos daqui, eu e vocês, guardando estes tesouros aqui, porque dentre aqueles outros que acabamos de mencionar, dentre os outros que nós encontramos nas páginas das Escrituras, nada se compara a qualquer coisa que venhamos a pedir nesta vida para o ano de 2012. Não se compara. Aprovação em concurso, não se compara. Crescimento, promoção profissional, não se compara. Melhor posição na universidade, não se compara. Melhores roupas, melhores carros, prosperidade material, nada disso se compara. São coisas boas. Quando gozadas licitamente, são coisas boas. Mas nenhuma delas se compara ao que Paulo vai pedir aqui. E eu gostaria que vocês lessem comigo. A primeira delas está no versículo 17. Vamos ler juntos o versículo 17. Vamos ler? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, a primeira coisa que Paulo pede ao Senhor, ou na realidade ele diz que pedia constantemente, sem cessar, para aqueles crentes, é que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, a fonte de toda a bênção, concedesse a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Nós estamos aprendendo aprendemos durante todo o ano de 2011 as lições preciosas do nosso breve catecismo. Ficamos naquela parte final que trata sobre a oração do Senhor. Na última quarta-feira do ano nós começamos a estudar sobre a primeira petição. E a primeira petição da oração que Jesus nos ensinou é: santificado seja o teu nome. Quando o Senhor nos ensina a orar e pedir ao Pai que o seu nome seja santo, Ele está nos dizendo que nós devemos orar para que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida. E quando fazemos isso, nós passamos a conhecê-lo mais e mais. E quando nós oramos assim, é porque nós o conhecemos. De modo que, meus irmãos, não adianta permanecermos buscando a Deus se nós não conhecemos a Deus. Não adianta agradecermos a Deus se nós não entendemos que a maior e melhor bênção pela qual nós devemos agradecer e ao mesmo tempo rogar, não somente para nós, para o ano de 2012, mas para todos os irmãos, para você que está aqui e precisa que os olhos do seu coração sejam abertos para enxergar a Cristo Jesus, é que todos nós necessitamos de uma concessão, e esta concessão só pode ser dada por Deus. O único que conduz e faz essa mediação se chama Jesus. E o que devemos pedir? Espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele.
Sabe por que muitos não entendem um cristão em seu leito de morte, louvando e bendizendo ao Senhor? Sabe por que muitos não entendem um cristão que mesmo ali em meio à dor, ou em meio ao sofrimento da perda, ou mesmo em meio à dificuldade do desemprego, em meio à tristeza que o abate e o deprime, às lutas que enfrenta, a batalha para ganhar o coração dos filhos para o Senhor? Sabe por que ninguém entende? Que este cristão, ele continua firme, de pé, porque se ele conhecesse a Deus como um crente conhece, se ele tivesse o espírito de sabedoria que Cristo concede a todo aquele que crê no seu nome, ele pediria isto cada vez, cada dia, mais e mais, para o ano de 2012, 2013, 2014, até que Cristo volte. Esta é uma primeira e importante bênção que devemos rogar ao Senhor para o ano de 2012. E se você não fez isso durante o ano de 2011, não entre carcomido, corroído pela tristeza de que você pecou, e de fato pecou, porque não rogou isto primeiramente ao Senhor. Mas ouça a voz do Espírito, ouça a voz de Deus, e rogue: Senhor, concede-me espírito de sabedoria para o ano vindouro, conhecimento pleno da Tua revelação, da palavra que me diz quem Tu és e o que Tu queres para mim. Esta é a primeira e importante bênção mencionada no versículo 17. Mas aí no versículo 18, nós continuamos e vamos ler o quê? Há uma segunda petição apresentada pelo apóstolo Paulo em suas orações, ou que ele apresentava, né? Versículo 18, vamos ler: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, conhecer a Deus fará com que nós tenhamos agora os olhos do nosso coração iluminados, as trevas da ignorância, elas desaparecem e permitem que saibamos que a nossa esperança, ela não se limita a este mundo, que a nossa esperança não se limita a esta terra. É isto que nos leva a pagar o preço de vivermos para Cristo e de morrermos para Cristo. É isto que nos faz pagar o preço de servir ao Senhor Jesus Cristo aqui ou em qualquer lugar do mundo. É isto que nos faz pagar o preço e entender que a nossa esperança, a esperança da nossa vocação, do nosso chamado, é fazer tudo para a glória de Deus. Percebam como as prioridades aqui elas são colocadas de uma maneira bem organizada, porque o Senhor é inteligente. Ele criou o mundo e o sustenta porque Ele é sábio. E nós precisamos, como crentes evangélicos, largarmos a ignorância e deixarmos de lado o desejo pelo mundo e passarmos a nos dedicar mais à leitura e o estudo das Escrituras para o ano que vem. Porque são estas Escrituras que brotarão do nosso coração, da nossa mente, quando estivermos tomados pela desesperança. E assim como Pedro, lembrem-se comigo, Jesus já havia ressuscitado. Pedro, juntamente com os discípulos, estava extremamente desanimado ainda. Não havia mais aquela confiança de que tudo que o Senhor falou haveria de se cumprir. Ele lança as redes ao mar, ele nada pega, mas aí o Senhor Jesus aparece e diz: lance naquele lado, e ele diz: Senhor, eu não peguei nada este dia, ou no dia de hoje, eu sou pescador, experiente, eu não consegui nada, mas sob as tuas ordens eu lançarei. Os evangelhos registram então que quando Pedro lança a sua rede, ele pega tantos peixes, que quase o seu barco afunda. E sabe o que é que veio primeiramente à mente de Pedro? As palavras do Senhor, o que o Senhor tinha falado antes, o que o Senhor tinha dito a ele, tudo aquilo que se passou. Irmãos, a esperança
em meio ao abatimento, em meio à desesperança, em meio ao desencorajamento, em meio à ansiedade, em meio à depressão que toma e mata e tira a vida de muitos homens, ela só será vencida pelos crentes se de fato, conhecendo a Deus, tendo seus olhos iluminados pelo próprio Espírito, eles saibam que a esperança que nós temos é Cristo, segundo os Colossenses, e Cristo é a esperança da glória que temos. Cristo, somente Cristo. A riqueza da glória, da herança que nós temos nos santos, ela não é deste mundo, porquanto o Senhor Jesus mesmo nos falou: o meu reino não é deste mundo. Terceiro e último lugar, versículo de número 19, nós encontramos então a terceira bênção que Paulo menciona e que fazia parte das suas orações intercessórias por aqueles crentes. Percebam, irmãos, que todas elas estão ligadas à gratidão. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Vocês devem agradecer a Deus por minha vida e devemos fazer assim todos juntos. E quando agradecemos, o que é que nós fazemos? Senhor, aumenta-nos a fé, dá-nos pleno conhecimento de Ti. Abre os olhos do nosso coração para que não percamos de vista a esperança que temos. E aí ele conclui dizendo o seguinte: para que os seus olhos fossem iluminados, a fim de que soubessem qual é a esperança do seu chamado. E o versículo 19, o que é que temos? O que é que lemos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, a escala é: se eu peço a Deus conhecimento, a Bíblia diz que Deus dá, Ele não nega a ninguém. Quem diz é Deus, o nosso Senhor. Se Ele concede conhecimento a mim e a você, nós passamos a enxergar a Cristo. Pelos olhos da fé, Ele se torna o amado da nossa alma, a nossa justiça, o nosso Salvador. Entregamos a nossa vida a Ele, por Ele viveremos. O nosso foco muda totalmente, a nossa esperança muda totalmente. Irmãos, olha, isso é tão sério, que se nós pensássemos bem, e eu não estou aqui me afastando do que vou dizer, não, eu me coloco também. Se nós compreendêssemos bem estas coisas, e elas só serão tomadas por nós através de um espírito de humildade e oração, nós resolveríamos com mais facilidade os nossos problemas. Nós deixaríamos de lado as ranhuras, nós perdoaríamos mais o nosso irmão, o amor para com todos os santos seria evidente e marca perpétua de que nós pertencemos a Cristo. Os casais cristãos se separariam menos, porque é até algo absurdo o que está acontecendo. As igrejas não cresceriam por conta de divisões, mas porque elas ficariam tão cheias de amor e do desejo de proclamar a glória de Cristo, que todo o orgulho seria abatido e o sentimento de arrogância ou de vaidade dos nossos corações. Olhos iluminados. E no versículo 19, conhecimento da suprema grandeza do seu poder na vida daqueles que creem, do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Há uma descrição aqui que eu peço a atenção dos irmãos, que nós estamos concluindo, e que os irmãos acompanhassem comigo apenas silenciosamente. A descrição da grandeza do poder de Deus revelado em Cristo deveria nos fazer homens e mulheres de grande fé, de maior dependência do Senhor, de um desejo santo de viver por Ele. Prestem atenção ao que diz a partir do versículo 20. O qual exerceu Ele em Cristo a força do seu poder, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, nos deu,
para Ele, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Uma vida cristã, cheia do pleno conhecimento de Deus, com os olhos do coração brilhando, iluminados para enxergar a esperança da glória que temos em Cristo, nos levará sempre a viver a semelhança daquele hino antigo que entoamos: que consolação tem o meu coração, pois vivo no poder de Deus. E o refrão diz: descansando no poder de Deus. Só assim entenderemos de fato, irmãos, que nós precisamos cantar aquilo que sentimos. E cantamos o que sentimos porque cremos, e quando cremos, não limitamos a nossa fé aos nossos vacilos. Não limitamos a nossa fé à nossa vida que é tão inconstante, ao nosso comportamento que é tão volúvel. Mas descansando no poder de Deus, nós passamos a olhar para a Escritura e dizemos o seguinte: espera aí, a Bíblia descreve o meu Deus como o Todo-Poderoso. A Bíblia descreve o meu Cristo como o Rei de toda a terra. A Bíblia o descreve como aquele que é poderoso e está acima de tudo e de todos. A Bíblia descreve o meu Redentor como o meu cabeça, o cabeça da irmandade dos crentes que é a igreja. E nós só teremos vida se vivermos de fato ligados a esta videira verdadeira que é o nosso Senhor. Nós precisamos, irmãos, rogar para o ano que vem estas bênçãos. Deve ser uma resolução nossa, um comprometimento nosso. Isso vai nos livrar dos perigos que nos rodeiam, que é o desejo do mundo atual, que não é um desejo novo, porém antigo, da plena satisfação em si mesmo. O crente, ele busca viver satisfeito em Cristo Jesus somente. Que esta seja a nossa oração, que este seja o desejo da nossa alma, que entendamos, meus amados irmãos e irmãs, que os dias de bonança que experimentamos aqui não devem nos alienar. Porque eu disse isso na quarta-feira e repito aqui para vocês, porque eu não consegui falar isso para todos vocês. Nós podemos ser tentados a, por exemplo, 31 de dezembro, amanhã é o primeiro dia da semana, é o domingo, mas pastor, vamos dar um jeito aí, porque o senhor sabe, né, pastor? Ano novo, ceia, vamos comer. O crente, ele não se embriaga como os ímpios se embriagam, mas eles comem. Pastor, às vezes dá aquela indigestão, a gente vai dormir até tarde. Pastor, não abra a igreja no domingo de manhã, não. Tem igrejas que não irão abrir. Nós vamos abrir às 10 horas. Se você vier, estarei aqui com os irmãos. E aí eu fico pensando, nós negociamos muito fácil a nossa fé, mas eu acho que a maioria de vocês acompanhou o que aconteceu na Nigéria pelo segundo ano. Os irmãos abriram a igreja para adorar a Deus. Eles sabiam que podia acontecer, porque no ano passado a mesma coisa ocorreu. Eles podiam ter fechado a igreja, eles tinham uma desculpa: os radicais islâmicos estão por aí, podem nos pegar. Eles foram, explodiram a igreja. Ano passado queimaram, esse ano explodiram. Nós precisamos reavaliar os nossos valores. Futebol ou Cristo? Minha festa ou Cristo? O que eu quero ou Cristo? Se eu pedir conhecimento ao meu Senhor, se eu pedir isto, Ele vai abrir os meus olhos de maneira tal que eu não vou buscar outra coisa na minha vida. E eu vou então viver e compreender a suprema grandeza do seu poder, e eu vou sair daqui dizendo assim: não é radicalismo deste pastor, não, mas é o que a Bíblia diz.
e me chama a dar a Cristo, não uma parte da minha vida, mas todo o meu coração. Vamos orar. Te damos graça, Senhor, louvamos o teu santo nome, porque nem todos têm o privilégio que temos de meditar na tua palavra. Por resolução própria, muitos não querem nem ouvir o que tens a dizer, como uma importante reflexão para o ano vindouro. Mas estes irmãos aqui estão, Senhor, com seus familiares, se alegram em Ti e estão prontos, ó Senhor, resolutos, e desejam Te servir. Dá-nos forças, ó Senhor, porque se depender de nós, nem o pastor, nem um membro mais simples, menos douto da Tua igreja, permanecerá de pé, porque todos somos pó, somos pecadores e carecemos da Tua glória. Que o nosso maior motivo de gratidão seja o amor que temos pelo Senhor, porque o Senhor ouviu a nossa voz e nos socorreu quando mais precisamos. Nós desejamos ao Senhor Te servir, e que o ano de 2012 seja um ano de mais lutas, desafios, alegrias e tristezas, mas que descansando no poder de Deus possamos cantar que somos felizes porque temos a Jesus, o nosso Senhor. É no nome dele que oramos e Te agradecemos. Amém. Nós iremos louvar ao Senhor mais uma vez com a nossa irmã Dionete. Reflitamos atentamente na mensagem do louvor.